meu querido, a paz do Senhor Jesus. Amados, a Igreja do Senhor ela só cresce com o Evangelho pregado pelo poder do Espírito Santo. E para nós fazer esta obra tem que estar revestido com esse poder de Deus. Você vai ver tudo isso nessa lição e muito mais, então siga o nosso vídeo até no final que você vai ver mais revelações do poder de Deus nas nossas vidas. Então venha comigo, olha só, queridos, essa lição, essa revista é do 4º trimestre, nós estamos em 2021, o título dessa lição é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Essa lição, essa revista é Estudo Bíblico da CPAD, estudo para adultos. E agora nós alcançamos também a lição de número 6, que tem o título Paulo no Poder do Espírito. O texto dessa lição se encontra em Atos, capítulo 19, o versículo 6 está escrito assim: E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Veja só, na verdade prática, uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram em Atos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Nós não vamos estar lendo o texto para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. O objetivo geral dessa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Então, esta obra de Deus não tem como você fazer ela se não tiver sob a plenitude do Espírito Santo. Então, todas as pessoas, quando nós recebemos, aceitamos Jesus, nós já também recebemos o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos convence. Então, ninguém diz que o Senhor é Deus se não for pelo Espírito Santo. E o revestimento de poder, queridos, é um revestimento que Deus capacita, dá para a pessoa, para que a pessoa venha fazer a obra, revestido com essa unção. Mas como que é? Toda pessoa, quando aceita Jesus, já tem o Espírito, já está cheio do Espírito, já está cheio, queridos. E agora, quando ele é separado para essa obra, ele recebe um revestimento de poder. Quero fazer aqui uma ilustração, olha só. Nós temos aqui esse copo, vou fazer aqui a ilustração da pessoa quando aceita Jesus. Olha só, essa pessoa então, ela está cheia do Espírito. Olha só, o copo aqui está cheio de água, né? Então ele está cheio do Espírito, esse crente está cheio do Espírito, né? Porque ele aceitou Jesus. Está escrito na Bíblia que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, que quando nós aceitamos Jesus, então nós estamos cheios do Espírito. Mas agora, como que é essa pessoa que é capacitada, que é revestida de poder para fazer a obra do Senhor? Olha só, então aqui ele está cheio, olha só, o revestimento, né, do Espírito, olha só, a pessoa vai, olha, tá vendo? Ó, derramou. Então aqui ele derramou, quer dizer, ele foi agora, né, revestido, né, todo de poder para poder pregar, fazer a obra do Senhor. Então, queridos, assim, a pessoa que ele está cheio ali de Deus, ele pode também fazer a obra? Pode. Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós queremos fazer a obra. E muitas das vezes, a pessoa que está cheio de Deus, ele aceita Jesus, ele quer pregar o evangelho, ele quer fazer a obra, mas muitas das vezes não está revestido com esse poder. E aí o que acontece? Muitas das pessoas, eles vão, né, abrem a igreja, ou então começam a congregar, começam a pregar, cantar, e alguma coisa assim, depois eles param. Por quê? Porque eles não estavam revestidos para fazer esta obra. E a pessoa que está revestida para a obra, ele larga tudo e vai e faz a obra e o Senhor é com ele. Muitas das vezes a pessoa que também não está revestido, ele larga as coisas, né, que ele tem que fazer e vai fazer a obra, e aí Deus não tinha revestido. A primeira barreira que tiver para essa pessoa, né, então essa pessoa desiste. E a pessoa revestida, ela não vai desistir, né, de fazer a obra. Como aconteceu com o apóstolo
Paulo. Então nós vemos aqui que o objetivo geral dessa lição é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos são três. São três os pontos que nós vamos abordar aqui nessa lição. No primeiro tópico, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Então, Cristo, ele só pode ser pregado e convencer as pessoas se tiver pelo poder do Espírito Santo. Segundo subtópico, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. No terceiro tópico, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui o ponto central dessa lição. Para fazer a obra de Deus, é preciso viver na plenitude do Espírito, que é isso que nós estamos falando nesta aula. Então, a pessoa, ele tem que estar revestido, ele tem que ter essa plenitude. E na introdução, nós vemos aqui, o comentarista diz assim: movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Interessante observar que quando ele agora é revestido desse poder de Deus, o apóstolo Paulo, ele passou agora o quê? A missão dele é o quê? Dar testemunho de quem? De Jesus. E nós vamos ver muito falar sobre esse testemunho de quem que o apóstolo Paulo dava testemunho. Atos capítulo 19, versículo 21, versículo 22. Nessa lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Prosseguindo com a nossa lição, para você que não me conhece, eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. E na igreja que eu congrego, eu sou presbítero. E prosseguindo aqui com o nosso estudo, nós estamos agora no primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito. E o primeiro subtópico, Paulo movido pelo poder do Espírito. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vem aqui comigo aqui no quadro, onde a gente tem algumas anotações e algumas ilustrações, né? Dessa revelação que Paulo recebeu. Olha só, aqui eu fiz aqui alguns riscos, o mundo do apóstolo Paulo, que é a primeira lição que nós tivemos, né? O mundo do apóstolo Paulo. E nós vemos aqui a segunda lição, Saulo de Tarso, o perseguidor. Então Saulo aqui era o perseguidor de quem? Dos cristãos, né? Porque ele não aceitava que tivesse, né, esse outro ensinamento, essa outra doutrina, sabendo que esses cristãos, que Jesus já estava escrito na lei, né, e eles não entenderam. Veja só, Paulo já conhecia toda a lei aqui, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então aqui os 5 livros de Moisés, que Paulo aqui já tinha esse conhecimento. A terceira lição, querido, nós vemos aqui a conversão de Saulo de Tarso. Nós vemos aqui Saulo de Tarso, a conversão dele. Eu fiz aqui a cidade de Jerusalém. Olha só, aqui foram o mundo de Paulo, né, por onde os caminhos por onde ele passou, Jerusalém, Damasco, Tarso. Vemos aqui também o deserto da Arábia. Olha só, queridos, aqui o apóstolo Paulo por onde ele caminhou. A conversão de Saulo de Tarso foi aqui onde ele se converteu. Aqui está, né, eu fiz aqui a cidade de Damasco, de Jerusalém, pelo estudo que nós vemos. Aqui, chegando em Damasco, foi quando Jesus apareceu para ele. E aqui, ele também foi batizado com o Espírito Santo. Nós vemos toda a história que daqui ele foi para o deserto da Arábia, onde ele ficou lá 3 anos. Né? Olha só, na lição de número 4, nós vemos aqui a vocação para ser apóstolo. Aqui também ele teve, né, recebeu chamado, essa vocação para ser apóstolo de Jesus Cristo. E a quinta lição, nós vemos aqui a mensagem do apóstolo, que era Cristo e esse crucificado, né? A cruz de Cristo. Aqui agora o apóstolo Paulo começa a pregar. Ele que era perseguidor, agora ele vai pregar o evangelho, dando testemunho de Jesus. O Cristo, a mensagem dele era Jesus Cristo, era a cruz, né? Mensagem da cruz. Então, olha só, queridos. E essa lição de hoje, que é Paulo no poder
do Espírito, porque agora ele já está cheio do Espírito, já foi batizado aqui em Damasco, onde ele recebeu aqui o batismo do Espírito Santo, porque ele foi chamado diretamente de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Assim também Jesus foi ungido diretamente do trono de Deus, Jesus, e Paulo também. Então teve os 12 apóstolos que andaram com Jesus e também foram chamados por Jesus, mas Paulo foi chamado para fazer esta obra que era pregar, né, a graça, né, o ministério da graça para os gentios, para os reis, para os sábios. Né? Foi para isso que o Senhor chamou o apóstolo Paulo. Queridos, então aqui nós vamos ver aqui a mensagem que tem que ser pregada pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então eu quero aqui passar para vocês também, sempre Deus, ele vai revelando para nós. Porque assim o apóstolo Paulo recebeu a revelação do Senhor e vai passando para nós. Olha só, o que o Senhor tem colocado aqui no meu coração, muitas das vezes a gente vê muitos hoje em dia, pastores, irmãos, irmãs, pregadores, que eles aceitam Jesus, então eles abrem ali uma igreja ou pegam o seu ministério e vai dar testemunho da sua vida, querendo ganhar as pessoas com testemunho da sua vida. E Jesus, então, o apóstolo Paulo diz assim que ele recebeu o Espírito Santo, foi revestido de poder para dar testemunho do Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. E muitas das pessoas não entendem. Então, quando eu falo isso com as pessoas, eles até assustam, porque eles acham que eles têm que dar o testemunho da vida deles. E olha só, Jesus diz aqui, no Evangelho de João, no capítulo 5, e no versículo 34, Jesus diz assim, o próprio Cristo diz, eu, porém, não recebo testemunho de homens. Então, ele não recebe testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Então, queridos, essa é uma revelação que, às vezes você que está assistindo pela primeira vez aí, você que já deu testemunho da sua vida, falando assim para ver se as pessoas se comovem, pois não foi para isso que Paulo foi chamado. E nem nós também. Nós fomos chamados para dar testemunho, mas de Jesus, testemunho da cruz. Amém, querido? Então, vem aqui comigo e nós vamos ver aqui, olha só, a crucificação, que é a mensagem que Paulo vinha pregando. O centro da mensagem de Paulo é a cruz, é Jesus Cristo e é esse crucificado. Então veja só, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai pregar a palavra do Senhor e os discípulos também nessa época, eles foram dispersos. Por quê? Porque os judeus estavam perseguindo e eles então resolvem, fugir ali da cidade de Jerusalém para as cidades que estavam mais próximas. Nós vemos aqui Atos 11, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, a Chipre, a Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então esses discípulos, quando aconteceu que mataram Estevão por causa da sabedoria, que ele estava cheio da graça de Deus, e eles então fugiram, esses discípulos foram dispersos, fugiram para outra cidade. E quando eles estavam nas outras cidades, eles não pregavam Jesus com medo, eles pregavam somente para os judeus. Então, agora vem Paulo, que foi o que Deus preparou, e encheu ele do poder para pregar para quem? Para dar testemunho de Cristo para os outros. Enquanto os discípulos que andavam ali com o Senhor, agora só prega para os judeus, o apóstolo Paulo vem para pregar para todo o mundo, para os reis, para os sábios, para os gentios. E veja só, queridos, então Paulo, ele passa a pregar para essas pessoas, para os gregos, para os gentios. E o que ele prega? Aí nós vemos então que Paulo, ele vem com a mensagem que não é mais a mensagem que ele pregava antes. Porque antes ele pregava o quê? Esta lei aqui de Moisés, que ele era
conhecedor de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando Jesus agora é pregado na cruz, ele passa essa revelação do trono aqui, que é a revelação da graça, ele entrega para Paulo. Então Paulo, por que esses outros discípulos não pregavam para as pessoas na cidade que ele chegava? Porque se eles fossem pregar, eles iam pregar falando, né, dessa lei de Moisés. E aí eles pregavam só para os judeus, porque os judeus já entendiam. E Paulo não. Paulo, como ele tinha recebido esse poder, ele pregava sobre a cruz de Cristo. Porque agora ele dava testemunho só da cruz de Cristo. Amém, queridos? Então, o apóstolo Paulo, ele agora, aqui em Gálatas, capítulo 5, vamos lá em Gálatas, capítulo 5, veja só. E ele diz aqui: e de novo, protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por quê? Porque os judeus, eles tinham esse costume de circuncidar e de guardar toda a lei. Então, o que era que a pessoa circuncidava? Por quê? Porque ele guardava toda a lei. A lei que estava onde? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então, mas só que quando Jesus vem, quebra tudo isso aqui, porque agora não é mais pela lei, agora é pela misericórdia, a graça de Deus. E eles não entenderam a revelação, porque essa é a revelação que Paulo recebe. Então ele fala aqui para os judeus: olha, se vocês circuncidarem, vocês têm que guardar toda a lei, porque não adiantou de nada Jesus ter morrido. Veja só, o 4º versículo diz: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, Paulo vem dizendo que todo aquele que circuncidava, ele estava fazendo em vão, porque agora tem que fazer o quê? Tem que pregar agora é Cristo, não é mais a lei. Então, o apóstolo Paulo, ele vem com essa mensagem, que é a mensagem da cruz. Aqui o versículo 6 diz aqui, ó: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Então, ele vem quebrando toda essa lei. E ele vem falando para eles. Por quê? Se vocês se considerem ou não se considerem, tudo isso para Jesus não importa mais. Que o que importa agora é você crer na morte de Jesus na cruz. Então, queridos, essa é a mensagem de Paulo, é a mensagem da igreja. Glória a Deus, amém, queridos? Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo agora, ele não prega mais a lei. Ele foi chamado para pregar essa revelação de Deus, que é a graça, a misericórdia para nossas vidas. E quem é essa graça? É Jesus. Porque Paulo prega Jesus, o Cristo crucificado. Enquanto eles estavam pregando que tinha que se circuncidar, enquanto eles estavam pregando que tinha que fazer várias coisas, lavar as mãos e outras coisas que tinha que fazer, o apóstolo Paulo ele vem pregando, dizendo: queridos, é só crer em Cristo Jesus, na sua morte na cruz. Prosseguindo com a nossa lição, a síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu a Paulo no caminho de pregação. Segundo tópico, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo, depois que ele foi batizado ali com o Espírito Santo, então a pregação dele era Cristo. Então a mensagem dele era a mensagem da cruz. E aqui ele conta os argumentos dele. No primeiro subtópico, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, os jovens Timóteo e Sila passaram a acompanhar o apóstolo. Então aqui tem os outros pastores que já aprenderam com Paulo, e aqui ele segue a caminhada dele, né? Pregando, sempre dando testemunho de Cristo, cheio do poder do Espírito Santo. Segundo subtópico, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Agora, muito interessante, para receber o Espírito Santo tem que crer, porque muitas das vezes nós aceitamos Jesus, mas aí a pessoa fica, a gente fala que fica raso, né? Ele não aprofundou, porque quando você receber as revelações do Espírito Santo, você não fica sendo mais a mesma pessoa. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo
antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Terceiro subtópico, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos capítulo 18, versículo 21 e o versículo 28. Nós vemos aqui então, Paulo ele passa a ensinar sobre como receber o Espírito Santo que ele também recebeu do Senhor. A síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2. O apóstolo Paulo cuida para esclarecer a Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Prosseguindo com a nossa lição, nós vemos aqui o terceiro tópico, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Agora ele vai aqui aos Efésios falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeiro subtópico, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Então, onde é que nós vamos encontrar, né, essa fonte para receber o Espírito Santo? É na palavra. E a palavra é quem? É Cristo, é Jesus. Cristo é o Messias revelado. Então, o Messias é o Cristo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta. Então nós vemos aqui que os judeus ali, eles não conheciam ainda, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós chamamos de o Deus Trino, né? Olha só, querido, então sua compreensão sobre Deus era monoteísta tanto quanto todos os demais judeus. Então todos os judeus não conheciam ainda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles não conheciam a doutrina da Santíssima Trindade, né, o Deus Trino. Mas, especificamente, a pessoa do Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Um subtópico, Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. Veja só, então o dia de Pentecoste que nós falamos, querido, foi um dia que Deus derramou, né, o Espírito Santo sobre ali os discípulos. Então nós vemos aqui que a segunda fonte reveladora do Espírito Santo, a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Então aqui, esses discípulos, eles receberam, né, no dia de Pentecostes, né, o batismo com o Espírito Santo. Foram cheios ali e falavam em línguas. Atos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 4. Em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da conversão. Então, o apóstolo Paulo, se ele não estava ali no dia do Pentecoste, mas quando Jesus apareceu para ele, ele se converteu, e ali, em Damasco mesmo, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né? E já foi ali fazer a obra do Senhor cheio do Espírito. Atos capítulo 9, versículo 17. E o Antigo Testamento mostra o Espírito Santo de forma subjetiva e o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara. Terceiro subtópico, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Atos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou a Cristo profetizado por João, exatamente como que havia de vir. Atos capítulo 19, versículo 4. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecoste é a segunda. Então nós vemos aqui que a primeira revelação, né, para o Espírito é a palavra, né, a Bíblia, e a segunda foi, né, quando desceu ali o Pentecoste. Então terminamos aqui a lição de número 6. Fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê
a paz. Paz, queridos!